pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui rapidinho hoje para falar sobre hérnia de disco, tá? Muitas pessoas não entendem como que funciona e como que acontece a hérnia de disco. Então eu tenho um modelinho aqui, um modelinho de vértebras para te explicar. A gente tem um osso, a cartilagem e o osso, tá? A gente chama comumente como cartilagem, mas o nome certo é disco intervertebral, porque fica entre as vértebras. Então o que acontece? A nossa coluna, essa articulação, a principal função dela é de amortecimento, ou seja, a gente caminha, né, a gente se movimenta e esse é o movimento normal que a nossa coluna faz. Quando a gente começa a ter desalinhamentos na nossa coluna, né, quando as vértebras começam a se desalinhar, tá? Quando as vértebras se desalinham ou quando inicia um processo de degeneração, a gente começa a perder esse movimento normal, tá? Em alguns casos, a gente tem essa compressão por uma postura ou por alguma escoliose, alguma coisa nesse sentido. A gente começa a ter uma pressão diferente, né, na nossa cartilagem, às vezes mais para um lado do que para o outro, certo? Então, a hérnia de disco acontece o quê? Quando existe uma pressão muito forte, incide sobre essa articulação, ela começa a comprimir a cartilagem. Essa cartilagem, ela é mole, tá? E dentro dela tem um núcleo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, dentro dela tem um núcleo, tá? Esse núcleo, quando a gente começa a comprimir, ele vai estourar, tá? Literalmente. Então, ó, aqui é quando o núcleo começa a extravasar, a sair do local normal dele. Por quê? Porque está gerando uma compressão muito grande sobre essa cartilagem inteira e a gente tem esse início o início de um processo de hérnia de disco, tá? Se a gente não faz nada, se você não vai ao quiropraxista, se você não é realinhado, se você não freia esse processo de degeneração, o que vai acontecer? Esse núcleo vai extravasar a ponto de sair para fora da cartilagem, tá? O núcleo, que a gente chama de núcleo pulposo, vai extravasar, vai romper a camada externa do nosso disco e vai sair para fora. Esse tubinho amarelo que a gente vê aqui é a nossa medula, tá? E por vezes essa hérnia começa a tocar. Vou te mostrar nesse outro modelinho aqui que a gente estava falando. Quando a gente tem uma compressão desmedida, sai a hérnia de disco. E ela começa a comprimir medula, por vezes, e os nervos, tá? Quando a gente tem uma hérnia de disco, a gente começa a sentir alguns sintomas. Dormência, formigamento, né? Você pode sentir perda de força, tanto para os braços, para tuas mãos, como para tuas pernas e teus pés. Então, é muito importante que você faça uma avaliação com um quiropraxista. A hérnia de disco, sim, pode ser tratada por um quiro, porque o que acontece? Quando a gente tem essa compressão, o quiropraxista justamente vai tirar essa compressão, vai te devolver um movimento normal da tua articulação para que você viva normalmente. Então, sim, casos de hérnia de disco são super indicados para o tratamento de quiropraxia. Então, se você tem hérnia de disco e você nunca fez uma avaliação com um quiropraxista, você está perdendo tempo. Caso você seja de Manaus, eu estou aqui disposta a te atender. É só você agendar a sua avaliação. A gente vai deixar o telefone aqui embaixo no post.